Seja muito bem-vindo ao História Explicada. E hoje vamos descobrir quem foi o verdadeiro Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica. Eram as primeiras horas do dia 16 de julho de 1945. Robert Oppenheimer esperava em um bunker de controle por um momento que mudaria o mundo para sempre. A cerca de 10 km de distância dali, ocorreria o primeiro teste de uma bomba atômica no mundo, chamado Teste Trinity, nas areias brancas do deserto de Jornada del Muerto, no Novo México, Estados Unidos. Oppenheimer era o retrato da exaustão nervosa. Ele sempre foi magro, mas 3 anos como diretor do Projeto Y, o braço científico do Distrito de Engenharia de Manhattan, que havia projetado e construído a bomba, fizeram com que seu peso caísse para apenas 52 quilos, e com 1,78 de altura, ele parecia extremamente magro e doente. Naquela noite, Oppenheimer havia dormido apenas 4 horas. Sua ansiedade e a tosse causada pelo fumo o mantiveram acordado. Aquele dia em 1945 é um dos diversos momentos importantes da vida de Robert Oppenheimer, descritos pelos historiadores Kay Bird e Martin Schwervin na sua biografia American Prometheus. Oppenheimer, o triunfo e a tragédia do Prometeu americano, publicado em 2005. O livro foi a base de um novo filme biográfico, Oppenheimer, que estreou há pouco nos Estados Unidos e Brasil. Nos minutos finais da contagem regressiva, segundo Bird e Schwervin, um general do exército observou o estado de espírito de Oppenheimer, bem de perto. O Dr. Oppenheimer ficou mais tenso quando soaram os últimos segundos. Ele mal respirava, relatou. A explosão ofuscou o Sol, com potência equivalente a 21 mil toneladas de TNT. Aquela foi a maior detonação já observada pela humanidade. Ela criou uma onda de choque que foi sentida a 160 km de distância. Enquanto o estrondo tomava conta do cenário e a nuvem em forma de cogumelo subia ao céu, a respiração de Oppenheimer ficava relaxada, em sinal de tremendo alívio. E minutos depois, seu amigo e colega Isidore Rabi pôde observá-lo à distância e relatou: "Nunca esquecerei seus passos. Nunca esquecerei a forma como ele saiu do carro", contou ele. Seu andar era como no filme Matar ou Morrer. Emperdigado daquela forma, ele havia conseguido. Em entrevistas concedidas nos anos 60, Oppenheimer acrescentou ainda mais seriedade à sua relação. Ele afirmou que nos momentos após a detonação, veio à sua mente um verso, Bhagavad Gita, o livro sagrado do hinduísmo, que dizia: "Agora eu me tornei a morte, destruidor de mundos." Nos dias que se seguiram, seus amigos relataram que ele parecia cada vez mais deprimido. Relatam: "Robert ficou muito quieto, remunando durante aquelas 2 semanas", relembrou um deles, porque ele sabia o que estava para acontecer. Certa manhã, ele foi ouvido lamentando, em termos condescendentes, o inevitável destino dos japoneses. Aquelas pobres pessoas, dizia ele. Mas, poucos dias depois, ele estava novamente nervoso, concentrado e rigoroso. Em uma reunião com seus colegas militares, ele parecia ter esquecido tudo sobre as pobres pessoas. Bird e Schwervin relatam que, na verdade, ele estava concentrado na importância das condições certas para o lançamento da bomba nuclear. "É claro que eles não devem lançá-la na chuva ou na neblina. Não os deixe detoná-la alto demais", instruía ele. "A ilustração colada nela é exatamente o certo. Não deixe que ela suba demais ou o alvo não sofrerá danos." Quando ele anunciou a uma multidão de colegas o sucesso do bombardeiro em Hiroshima, no Japão, menos de um mês depois do teste Trinity, um observador notou a forma com que Oppenheimer apertava e movia sua mão sobre a cabeça, como um pugilista vitorioso, tudo ao som de entusiásticos aplausos. O Projeto Manhattan. Em 1939, os físicos estavam muito mais preocupados com a ameaça nuclear do que os políticos. Foi uma carta de Albert Einstein que chamou a atenção dos principais líderes do governo americano para o assunto. A reação foi lenta, mas o alarme continuou a soar na comunidade científica, até que o presidente americano Franklin Roosevelt foi convencido a agir. E com um dos principais físicos do país, Oppenheimer, esteve entre os diversos cientistas indicados para começar a examinar com mais seriedade o potencial das armas nucleares. Em setembro de 1942, graças em parte à equipe de Oppenheimer, ficou claro que a bomba era possível e os planos concretos para o seu desenvolvimento começaram a tomar forma. Bird e Schwervin contam que, quando ouviu que seu nome estava sendo sugerido para liderar a empreitada, Oppenheimer começou suas próprias preparações.
"Estou eliminando todas as conexões com comunistas", disse ele a um amigo na época, "porque se não o fizer, o governo terá dificuldade de me usar. Não quero deixar que nada interfira com a minha utilidade para a nação." Einstein afirmaria posteriormente que o problema de Oppenheimer é que ele ama algo que não o ama, o governo dos Estados Unidos. E de fato, o seu patriotismo e o desejo de agradar claramente influenciaram seu recrutamento. O general Leslie Groove, líder militar do Distrito de Engenharia de Manhattan, era o responsável por encontrar um diretor científico para o projeto da bomba. Uma biografia de 2002, Racing for the Bomb, A Corrida para a Bomba, em tradução livre, afirma que Groves enfrentou oposição quando propôs que Oppenheimer fosse esse líder científico. Os antecedentes extremamente liberais de Oppenheimer eram uma preocupação, mas além de observar seu talento e seu conhecimento da ciência, Groves também destacou sua arrogante ambição. "Eu me convenci de que não só ele era leal, mas que não deixaria que nada interferisse com o desempenho bem-sucedido da sua tarefa, e portanto, com seu lugar na história da ciência", declarou o chefe de segurança do Projeto Manhattan. No livro The Making of the Atomic Bomb, A Fabricação da Bomba Atômica em tradução livre, de 1988, o amigo de Oppenheimer, Isidore Rabi, é citado, dizendo que esta era uma nomeação muito improvável, mas ele concordou posteriormente que havia sido um verdadeiro golpe de gênio da parte do General Groves. Em Los Alamos, Oppenheimer aplicou suas convicções interdisciplinares, diferenciadas da mesma forma que em outros lugares. Na sua autobiografia de 1989, What Little I Remember, Um Pouco do que Eu Me Lembro, em tradução livre, o físico austríaco de nascimento, Otto Frisch, relembrou que Oppenheimer havia recrutado não só os cientistas necessários, mas também um pintor, um filósofo e alguns outros personagens improváveis. Ele sentia que a comunidade civilizada seria incompleta sem eles. Sangue nas mãos. Depois da guerra, o comportamento de Oppenheimer aparentemente sofreu mudanças. Ele descreveu as armas nucleares como instrumentos de agressão, de surpresa e de terror. E a indústria das armas de fogo, o trabalho do demônio. E em uma reunião em outubro de 1945, ele disse ao então presidente norte-americano Harry Truman a frase que ficou famosa: "Sinto que tenho sangue nas mãos." Truman depois declarou: "Eu disse a ele que o sangue estava nas minhas mãos e que eu deveria me preocupar com aquilo." Esse diálogo é uma repetição surpreendente de outra citação do Bhagavad Gita entre o príncipe Arjuna e o deus Krishna. Quando Arjuna se recusa a lutar porque acredita que será responsável pelo assassinato dos seus companheiros, Krishna retira o fardo dos seus ombros, dizendo: "Veja em mim o real assassino desses homens. Ergue-te sobre a fama, sobre a vitória, sobre a feliz intenção real. Eles já estão mortos por mim. Seja você o meu instrumento." Durante o desenvolvimento da bomba, Oppenheimer havia usado um argumento similar para aplacar as hesitações éticas dos colegas e suas próprias. Ele disse que, como cientistas, eles não eram responsáveis pelas decisões sobre a forma de uso da arma, mas apenas por fazer o seu trabalho. O sangue, se houvesse, estaria nas mãos dos políticos. Mas aparentemente, quando a façanha foi alcançada, a confiança de Oppenheimer sobre essa posição ficou abalada. Bird e Sherwin relatam que, no seu cargo na Comissão de Energia Atômica no período pós-guerra, ele combateu o desenvolvimento de outras armas, incluindo a bomba de hidrogênio, mais poderosa, cujo caminho havia sido aberto pelo seu próprio trabalho. Esses esforços fizeram com que Oppenheimer fosse investigado pelo governo americano em 1954 e tivesse sua licença de segurança cancelada, encerrando seu envolvimento no trabalho político. A comunidade acadêmica saiu em sua defesa. No jornal The New Republic, em 1955, o filósofo Bertrand Russell comentou que a investigação tornou inegável e que ele cometeu erros, um deles com gravidade do ponto de vista de segurança. Mas não houve provas de deslealdade, nem de nada que pudesse ser considerado traição. Os cientistas foram pegos em um trágico dilema. Em 1963, o governo dos Estados Unidos concedeu a Oppenheimer o prêmio Enrico Fermi como gesto de reabilitação política, mas foi apenas em 2022, 55 anos depois da sua morte, que o governo americano reverteu sua decisão de 1954 de cancelar sua licença e reafirmou a lealdade do físico. Nas últimas décadas da vida de Oppenheimer, ele manteve expressões paralelas de orgulho pelas conquistas técnicas da bomba e de culpa pelos seus feitos.
Seus comentários também demonstravam resignação. Ele afirmou mais de uma vez que a bomba era simplesmente inevitável. Robert Oppenheimer passou seus últimos 20 anos de vida como diretor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, trabalhando ao lado de Einstein e de outros físicos. O projeto da bomba foi totalmente marcado pela imaginação do físico e pelo seu sentido de romance e tragédia. Talvez fosse a arrogante ambição identificada pelo General Groves durante a entrevista de emprego de Oppenheimer para o Projeto Y, ou talvez sua capacidade de adotar, pelo tempo que fosse necessário, a ideia dessa ambição arrogante. Além dos resultados das pesquisas científicas, a bomba foi também produto da capacidade e da disposição de Oppenheimer de imaginar-se como o tipo de pessoa que poderia fazer a arma acontecer. Fumante inveterado, desde a adolescência, Oppenheimer sofreu episódios de tuberculose ao longo da vida. Ele morreu de câncer da garganta em 1967, com 62 anos de idade. Em um raro momento de simplicidade, 2 anos antes da morte, o físico traçou uma distinção entre a prática da ciência e a poesia. Ao contrário da poesia, segundo ele, a ciência é a arte de aprender a não cometer o mesmo erro 2 vezes. Bem, essa foi mais uma curiosidade que o História Explicada trouxe a você. Eu espero honestamente que você tenha gostado de mais essa história. E peço, por favor, compartilhe nosso conteúdo, deixe seu like e comente o que você achou. Isso ajuda muito o YouTube a entregar o nosso conteúdo para pessoas como você. Eu me despeço por aqui. Um muito obrigado e cuide-se bem.